A paz do Senhor, você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação, sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaço Jovem. Hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: a ressurreição de Jesus, fato ou fake? É isso aí. Aproveitando, queremos lembrar você de chamar os seus amigos para assistirem a este programa. E estamos também pelas redes sociais, você pode compartilhar o nosso link e curta se ainda não é inscrito. E se inscreve no canal YouTube Rede Brasil Oficial. É isso aí, convida todo mundo e vem conosco que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos adorar ao Rei. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. A ressurreição de Jesus, fato ou fake? É o nosso tema de hoje. Para falar deste assunto maravilhoso, recebemos o evangelista Marcelo Teles. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Presbítero André, a paz do Senhor, a irmã Camila também, a todos os jovens que aqui estão, aos telespectadores da nossa amada Rede Brasil, um abraço e é muito bom estar aqui. Amém, glória a Deus. O evangelista Marcelo Teles é coordenador da área 17, é autor de um livro que a gente vai apresentar hoje. Não vou dar spoiler para vocês, mas a gente vai apresentar daqui a pouco, né, ministro? Amém, com certeza. Amém. E no louvor, contamos com a presença da cantora Aline Rodrigues e os músicos da área 63. A paz do Senhor, irmã Aline. Amém. Amém. Paz do Senhor, músicos. Amém. Amém. Glória a Deus. E também na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas e participando dos quadros, estão os jovens da área 17. Onde é que estão os jovens da área 17? Amém. Coordenada pelo evangelista Marcelo Teles, né? Ele vai ter que ser imparcial hoje, não vai poder torcer por eles. E também estão os jovens da área 67, coordenada pelo evangelista Jaziel Marques. Onde é que estão os jovens? Amém. Amém. A quem também mandamos a saudação, o evangelista Jaziel, a irmã Élica. Estão todos animados, né, a participar? Sim. De verdade, né? Sim. Amém. E agora a gente já vai dar início à nossa conversa, porque tem muito assunto bom, tem muita dúvida pra gente tirar. Eles estão ansiosos aí, viu, pastor? O pessoal que tá em casa. Amém. Todo mundo ansioso aí, esse lançamento aí é um tema que fomenta muita discussão, muita fala, né? E qual a importância? A gente já poderia iniciar perguntando isso daqui, não é, ministro? Qual a importância da gente defender a nossa fé cristã nos nossos dias, de a gente estar apto a defender esta verdade que nós acreditamos? Muito bem, irmão André, irmã Camila, nessa preocupação de fornecer à igreja um livro, um material que pudesse ajudar, principalmente a juventude da igreja, né? Quando confrontada sobre as verdades centrais da fé cristã, de prepará-los para uni-los de informações para poder defender com precisão, com conhecimento a palavra de Deus, foi que o Senhor ele colocou no nosso coração esse desejo de produzir uma literatura, e nós tivemos a felicidade de não somente concluir, né, esse livro, como apresentar essa proposta ao nosso pastor presidente, de forma que eu quero inicialmente agradecer a Deus o privilégio de ter escrito esta primeira obra, agradecer ao nosso pastor presidente Ailton José Alves, que lançou durante a Escola Bíblica de Obreiros, né, também um livro editado ou escrito pelo pastor Almir Caetano, e agradecer a Bereia, né, que abraçou a ideia
e facilitou para nós, vamos dizer agora, eu posso dizer, escritores jovens, a lançar aí as primeiras obras, né, para contribuição da literatura cristã. Então, nosso propósito foi esse, como o senhor bem pontuou, de fornecer munições espirituais, argumentos racionais, a gente é bombardeado a todo momento, bíblicos, teológicos, para justamente o jovem saber se posicionar quando for confrontado a respeito da sua fé, né? Está aqui essa obra, eu trouxe aqui um exemplar, não é isso? Mostra aí para cá. Está aqui, muito bem. Olha aí, você está acompanhando a ressurreição de Jesus, fato ou fake, não é isso? Uma defesa bíblica, histórica e teológica do evento que deu origem ao cristianismo, né? Então, esse livro vem com esse propósito. Eu costumo dizer que ele tem 3 recortes. Primeiro, cristológico, vai falar sobre a pessoa de Cristo. Sim. Segundo, ele tem um propósito apologético, vai defender aquilo que nós podemos dizer como doutrina central da vida cristã. Se Jesus não ressuscitou, Paulo disse, vã é a nossa pregação. E ele tem um recorte evangelístico, porque também, principalmente no ambiente acadêmico, além de defender a fé, nós temos também o dever espiritual de conduzir as pessoas a Cristo. Perfeito. Então, afirmando a ressurreição e provando com argumentos racionais, nós podemos levar as pessoas a se converter ao Senhor Jesus. E a gente precisa aprender a se defender também, né, pastor? Porque tantas são as perguntas. Acho que hoje é um assunto primordial para um jovem que está dentro da universidade, um adolescente que está nos assistindo aí, que está conhecendo o mundo agora, assim, digamos, o mundo no sentido de que está trocando ideias, né? Trocando ideias, está em contato lá, defender a fé da gente e o livro parece que tem o senhor bem falou aí, o que é apologético, né? Isso, e quando se trata da vida de Jesus, começa de trás para frente, não é? A gente começa da ressurreição para trás, por quê? Porque de tudo na vida de Jesus que chama a atenção, o que mais se sobressai é a ressurreição, porque se trata de um milagre. Exato. Um milagre não pode ser comprovado cientificamente, porque algo só é científico se puder ser reproduzido em laboratório. Então não tem como eu levar alguém morto, né, clinicamente morto, para o laboratório e fazê-lo ressurgir. É tanto que Merrill, que é um teólogo de peso, ele define a ressurreição como o milagre divino de trazer alguém morto à vida, seja por tempo limitado ou de forma definitiva, porque houve ressurreições no Antigo e no Novo Testamento, mas essas pessoas voltaram a morrer, né? Agora a ressurreição de Jesus, ela é sui generis, que é um dos capítulos deste livro, porque ela é uma ressurreição definitiva. Jesus inaugura um tipo de ressurreição em que a pessoa que passa por ela nunca mais volta a morrer. E Paulo usa uma expressão no grego em 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição. Sim. Ele usa uma expressão grega aparrê, que fala de primícias. Ele diz que Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, aquela primeira colheita, a colheita inicial, né, da grande colheita. Então Jesus inaugura um tipo de ressurreição definitiva, onde aqueles que creem nele jamais irão permanecer mortos definitivamente, irão ressuscitar para nunca mais morrer. A gente participa então do mesmo tipo de ressurreição de Cristo. Isso, quando crê nele. Por isso que Paulo disse, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então Paulo dedica 1 Coríntios 15 para tirar justamente da cabeça dos crentes da cidade de Corinto, influenciados pela cultura grega, de que a ressurreição era impossível, porque influenciados pelo gnosticismo, eles acreditavam que a matéria era má, e a ideia de que a alma voltasse para o corpo para voltar a viver parecia ser antagônica ao que eles criam, né? Então Paulo diz que isso irá acontecer. Em Adão nós morremos, em Cristo nós somos vivificados. Amém. Pastor, quais são os pontos importantes a gente considerar quando a gente vai examinar um relato? Pois bem, esse é o pano de fundo desse livro. Inclusive, né? O senhor fala no livro, argumenta sobre essa questão do relato e como é que a gente ouve. É até uma discussão bem atual, né? Isso. Inclusive, a proposta temática do livro, ela gira em torno disso, fato e fake, né? Qual a diferença entre um fato e um fake? E aí vem a base da sua pergunta, né? É que num fato nós temos uma fonte confiável. Num fake, a fonte não é confiável, é duvidosa. Então, como saber se a ressurreição de Jesus, ela de fato aconteceu? Ora, os relatos principais a respeito da morte e ressurreição de Jesus estão contidos no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos.
seriam os evangelhos críveis, dignos de confiança? Seriam relatos históricos ou uma propaganda enganosa de um grupo de judeus fanáticos que queriam que de todo jeito Jesus fosse o Messias e aí criaram a ideia de que ele morreu e ressuscitou e espalharam essa fake pelo mundo e fez muita gente crer? Como é que eu sei que era uma propaganda enganosa ou um fato? É porque quando eu me deparo com os relatos do Novo Testamento, a saber, principalmente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu tenho o documento mais confiável antigo, pela quantidade de cópias e pelo intervalo entre o fato e o registro. Por exemplo, dos documentos de escritos antigos, nós temos, pelo menos no grego, 5.600 cópias do Novo Testamento. Então, o documento secular que chega mais perto desse número, dessa quantidade, é a Ilíada de Homero, com 640 cópias. Agora, compare 640 com 5.600, né? Então, é uma diferença... Corroborando com o texto bíblico, né? Eles se encontram, né? Pois é, e aí tem um adendo. Eu estou falando de 5.600 cópias só no grego, porque se formos ver em outros idiomas, são 25.000 cópias. Então, o Novo Testamento é, de longe, o documento antigo mais bem fundamentado, mais bem copiado, né? Mais bem amparado. Então, eu tenho em mãos os relatos do Novo Testamento nesta quantidade, ainda que sejam de cópias, e a quantidade de cópias, ao invés de ser antagônica à veracidade das cópias, soma a favor, porque tem como eu juntar todas as cópias e ter uma ideia do original, pela quantidade. Se eu tivesse uma cópia só, eu não tinha como comparar com outra para saber quem estava falando a verdade, né? Além disso, o segundo ponto que eu abordo também neste livro, sobre o relato confiável, é que nós temos a morte de Jesus no ano 30 e temos o Evangelho de Marcos no ano 65, 70, dando uma data bem tardia. Então, ou seja, nós temos um relato escrito 30 anos depois do acontecimento. Nenhum relato antigo é tão mais bem aproximado do fato do que o Novo Testamento. Isso para a história é praticamente em tempo real, né? Para os historiadores isso é praticamente em tempo real, uma narração em tempo real. Né? Praticamente. E como os discípulos primitivos viveram na primeira geração, se houvesse alguma coisa no relato que destoasse do fato, eles tinham condições de desfazer, de contradizer, de dizer que estava errado. Então nós temos aí os 4 evangelhos datando, né? Entre 65 a 95. E ainda tem mais, para somar como credibilidade para os relatos a respeito de Jesus. É que não somente os evangelhos, as epístolas paulinas que falam da morte e da ressurreição de Jesus são anteriores aos evangelhos. Gálatas, 1 aos Tessalonicenses, datam do ano 49 depois de Cristo. E eu trago essa informação dada por um ateu. Olha. Compreende? Porque aqueles que gostam de ler bastante mesmo, e ler de forma técnica, eles não abrem um livro de frente para trás, eles abrem de trás para frente, porque eles vão ver quais são as obras que aquele autor consultou, porque ele entende que aquilo ali vai soar como referência, né, técnica para dar peso à obra. Então, se você tiver a curiosidade de olhar de trás para frente, você vai ver que foi uma pesquisa. A gente estudou esse assunto cerca de 5 anos, nos preparamos, adquirimos obras, inclusive de pessoas antagônicas ao cristianismo, para provar que, apesar de um evento sobrenatural, a ressurreição está cercada de eventos históricos que concordam até pelos ateus e agnósticos. Então não tem como dizer o contrário. Se você não quiser acreditar, fica à vontade, mas as provas estão aí, né? Pois é, isso mesmo. Exato. E, poxa, nesse sentido, a gente vê, às vezes, inclusive, teólogos liberais questionando, fora os ateus, como o senhor já bem citou, né? Pessoas até que do meio teológico questionando qual é o perigo, pastor, dessa teologia liberal, de uma maneira geral, mas também no relato da ressurreição de Cristo. Pois bem, os teólogos liberais, eles negaram toda a sobrenaturalidade da Bíblia e também dos escritos do Novo Testamento. Então, tudo que é milagre, manifestação miraculosa, eles procuraram negar ou redefinir. Por exemplo,
Houve teólogos liberais que disseram que não houve o milagre da multiplicação de pães e peixes. O que foi que Jesus pegou e conseguiu o milagre de repartir ao ponto de satisfazer todo mundo. Eu não sei. Então foi mais uma lição comunitária do que um evento sobrenatural. Eles redefinem. Com a ressurreição não é diferente. A ressurreição pode ser vista sobre 3 pontos de vista. Primeiro, simbólica. Segundo, espiritual. E terceira, física literal, que é a que nós defendemos, né? A simbólica é que os teólogos liberais, principalmente os teólogos alemães são teólogos liberais, Rudolf Bultmann, Karl Barth, né? Esses nomes aí, eles diziam que a ressurreição ela foi simbólica. Por exemplo, não foi literal. Jesus está vivo na pregação dos discípulos, né? Como alguém diz aí, Elvis não morreu, porque ainda hoje tem pessoas que fazem memória dele. Sim. Então, a mesma coisa se eles querem aplicar a Jesus. Jesus permanece vivo no querigma, na pregação. Sim. Enquanto se falar dele, ele está vivo, mas não que ele tenha ressuscitado. Então, essa é a ressurreição simbólica. A segunda é a ressurreição espiritual, defendida pelos TJ. Vou usar de forma abreviada aqui. Eles dizem que o corpo de Jesus evaporou no túmulo e quem apareceu foi o espírito, o fantasma. Ou Jesus materializou-se, mas necessariamente ele não ressuscitou corporalmente. Mas Paulo deixa claro que Jesus ressuscitou corporalmente. Os escritos do Novo Testamento, que foi escrito por testemunhas oculares, perfeito, e que Lucas diz que Jesus apareceu em Atos 1 com muitas e infalíveis provas. E essa expressão, irmão André e irmã Camila, infalíveis, jovens, é a única ocorrência no grego em todo o Novo Testamento. É uma expressão grega tekmerion, que quer dizer prova indiscutível e empírica, ou seja, que foi tocável, tangível. Tomé, por exemplo, que questionou, não é? Que as pessoas são tendenciosas a pensar que os discípulos eram propensos a crer. Quem mais duvidou foram os discípulos. Né? Tomé, eu costumo dizer, não acreditava nem nos olhos dele. Ele disse, eu não quero ver para crer, eu quero tocar. Então foi mais do que ver. Sim. Não é isso? Porque a pessoa pode se enganar pela visão, né? Está vendo uma miragem, né? Uma alucinação, que é um dos tópicos da lição. Né? Eu estou tendo uma alucinação de um falecido querido, né? Sim. Olhei para aquele canto, acabei vendo aquela pessoa que eu amava, né? Sonhei com alguém que fez parte da minha história. Muito. É perfeitamente possível, sim, né? Porém, Tomé tocou nas suas feridas, né? E Agostinho disse que Tomé duvidou para que não duvidássemos. É verdade. Muito boa referência. Agora a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem? Roda a vinheta. E nesse quadro, nós diremos o trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão identificar quem foi que disse a quem nesta passagem. Então vamos lá, vamos ver se você aí de casa vai acertar primeiro que esses jovens. Vamos lá, começando pelos jovens da área 17. Vamos lá, quem disse a quem? Não necessitamos de te responder sobre este negócio. E aí, alguém da área 17 sabe? E aí, Pai do Senhor, como é teu nome? Amém, meu nome é Wellison. E essa foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego a Nabucodonosor. E aí, será que ele acertou? Primeiro ponto aqui para a área 17, mas o pastor está imparcial, né, pastor? Está imparcial. Vamos agora os jovens da área 67. Aí é 7, era só para ver se vocês estavam ligados. Quem disse a quem? Na tela. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí? Isso está fácil. Vou repetir, que eu tenho certeza que a resposta já está por aí. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? E aí, pega o microfone aí. Diz teu nome. Pai Senhor. Amém. Isabelle, da área 67. Eu acho que foi Zaqueu. Zaqueu. Vamos consultar aí uma ajuda da área 67. E aí? Passa ou repassa agora? Repasse para a área 17. Posso voltar para a área 17? A área 17 já sabe. E aí, se consultem aí. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, eu sei, pronto, vá. Já sabe? A segunda chance. Maria Madalena. Vou repassar. Vou repassar aqui para a área 17. Passa o microfone aí.
Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Resposta? Quem sabe da área 17? Como é teu nome? Pega o microfone aqui. Pai do Senhor, meu nome é Esther. E quem falou isso foi a mulher cananeia, a Jesus. E aí, será que ela acertou? Sim. 2-0 para a área 17. Vou fazer agora a última e quem souber responde, tá bem? Se alguém da área 67 souber, levanta a mão. Área 17, levanta a mão. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí? Ali, pega o microfone aqui. Eita, tá tão animado que já ia responder. Pai do Senhor, diz teu nome. Pai do Senhor, sou o Felipe da área 67, Nicodemos, para Jesus. Vou de novo, porque tava quase lá. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pai do Senhor, me chamo Felipe. Jesus disse para Nicodemos. Ô, glória! Amém. 2-1 e ainda tem o segundo bloco pra gente dar uma virada aí no placar. É isso aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo, né? Mas antes disso a gente vai de louvor com a cantora Aline Rodrigues. E não sai daí não, porque daqui a pouco a gente tá de volta. Maltratados, mas permaneceu calado. Ao ser acusado, não houve motivo e ainda se ouviu. Ao crucificarem meu Senhor, ao Pai Celeste ele clamou, com alta voz ele bradou, o seu Espírito entregou. E aconteceu assim: ao expirar a terra estremeceu, o seu poder sepulcros rompeu, assim também o sol escureceu e a cortina do templo rasgou. Os que zombavam tiveram temor e reconheceram que eram filhos de Deus. Ele venceu, ele venceu. A morte foi a vida, de graça recebida. Ele venceu, ele venceu. A cruz foi o começo e o sepulcro não o segurou. O sangue foi o preço e por mim ele venceu. Aleluia, glória a Jesus. Vinde e vede, vazio está o lugar, nada foi capaz de o impedir. Levou meus pecados e o túmulo não pôde o deter. A pedra removida está. Vinde e vede, vazio está o lugar, nada foi capaz de o impedir. Levou meus pecados
Espaço Jovem está de volta com um bate-papo muito legal. E você sabia que também pode encontrar-nos no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e também o Spotify. E hoje nós estamos conversando sobre o tema A Ressurreição de Jesus, fato ou fake? A gente já está vendo que foi fato, né? Mas, para falar desse assunto, estamos apresentando novamente, né, o evangelista Marcelo Teles. E de volta à nossa conversa, ministro, a gente queria saber aí qual é a orientação sobre buscar fontes não cristãs, né? O que é que o senhor poderia nos orientar, nos guiar sobre essa questão, pastor? Muito bem. Sobre os relatos envolvendo a pessoa de Jesus, uma das coisas que também torna um relato fato, crível, né, diferente de um fake, é que, por exemplo, num fake não há vários relatos, há um relato único. Inclusive o senhor faz o quadro no livro, Se você né, quiser procurar outras fontes, você não encontra, né? Então, num fato, por exemplo, agora aplicado à vida de Jesus e à sua ressurreição, você não encontra só nos escritos do Novo Testamento informações sobre de que os discípulos passaram a crer que ele ressuscitou, né? Como também Flávio Joséfo, Tácito, né? Tácito é um historiador que diz que os discípulos se reuniam entre o entardecer, ou no horário do entardecer, final da tarde e início da noite, e louvavam a Jesus como a um Deus, não é isso? E o adoravam. Então ele faz menção não só da historicidade do personagem Jesus, como da crença de que os discípulos acreditavam que ele era Deus e de que ele havia ressuscitado. E ele faz menção de que, a despeito de Jesus ter sido crucificado, seus discípulos ainda acreditavam que ele estava vivo. Ele chama de que a superstição ressurgiu, né? Ela tornou a aparecer. Então isso é uma menção extra-bíblica que mostra e harmoniza-se com o relato escriturístico que, de fato, os discípulos afirmavam ter visto Jesus ressuscitado. Só para destacar, como o senhor disse, a fonte extra-bíblica e não cristã. Isso. Aí é o que dá mais credibilidade ainda, porque você vê até pela boca daqueles que são antagônicos à fé cristã de que havia essa crença a respeito de Jesus. Então isso acaba somando. Então eu não só falo de fontes bíblicas, como fontes extra-bíblicas que somam a validade de que foi um fato a ressurreição de Jesus. Amém. Pastor, e aqui já temos pergunta aqui na arquibancada. Kevin Henrique, da área 17. Pai do Senhor, Kevin. Paz do Senhor, irmã Camila. Paz do Senhor, evangelista Marcelo Teles, presbítero André Santos. Pastor, a minha pergunta é a seguinte. O senhor citou de forma bem clara que existem fontes externas, né? Além da parte teológica e também bíblica, né? Porque, como o senhor bem citou, o apóstolo Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Mas, por outro lado, existem céticos que chegam a concordar que Cristo ressuscitou? Muito boa essa sua pergunta, irmão Kelvin, e existem sim. Existe um teólogo alemão chamado Gerd Ludman. Ele participou, inclusive, de um debate com William Lane Craig, muito conhecido por ser um apologista da fé cristã, né? E ele chegou à conclusão de que é perfeitamente histórica a ideia de que os discípulos tiveram uma visão a respeito de Jesus. Então ele não nega a visão, ele só diz que foi uma visão alucinatória. Agora, detalhe, tanto ele como Bart Ehrman e outros que também defendem a teoria da alucinação, que surgiu com David Strauss, que foi teólogo liberal, não é? Eles descartam, por exemplo, de que se houve uma alucinação, por que o corpo não está no sepulcro? Se foi uma visão alucinatória, pressupõe-se que o corpo ainda estava lá. Mas os anjos disseram, ele não está aqui. Não é isso? Então o corpo não está. Não é? Então veja que coisa interessante, presbítero André e irmã Camila. A ausência do corpo pede a aparição e a aparição pede a ausência do corpo. Se o corpo está lá e ele aparece, é alucinação, porque o corpo está lá. Exato. Se ele aparece e o corpo não está, aí a gente percebe o outro lado da questão. Então uma coisa complementa a outra. A ausência do corpo pede que também se apareça. Se ele aparece e o corpo está, é visão alucinatória. Então fica claro que tanto Gerd Ludman como Bart Ehrman e qualquer outro que alegue que foi uma visão alucinatória, a gente desfaz rapidamente essa teoria,
Nenhum deles tem formação em psiquiatria. Nenhum. E quem é da área sabe que as visões alucinatórias, elas são individuais, não coletivas. No entanto, Paulo diz em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3, que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. E ele diz, dos quais vive a maior parte. Porque ele dá ênfase de que desses 500 a maior parte está viva. Como quem diz, vai perguntar a eles, se eles não viram, né? Aí alguém diz assim, mas o fantasma sabe para quem aparece. Né? Jesus apareceu porque foi aos seus discípulos. Então eles já eram propensos a crer. Eles de alguma forma já tinham uma inclinação para crer. Era muito mais fácil. Mas o que dizer que ele apareceu a Paulo, que não era discípulo? E que só foi convencido, irmão André, quando se deparou com o Cristo ressuscitado. Ele nem queria ver Jesus na realidade. Pois é, o sepulcro vazio que ele já sabia não foi suficiente para convencê-lo. Os milagres que Jesus operara não foi suficiente para convencê-lo. A pregação dos discípulos não foi suficiente. De jeito nenhum. Só convenceu Paulo quando ele ouviu no caminho de Damasco, eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Então essa confrontação fez com que as escamas espirituais dos olhos de Paulo abrissem e ele se tornasse um daquela lista. E por último apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo, não é? Que é traduzido como um abortivo, né? Então Paulo se inclui na lista. Eu não era propenso a crer, mas tudo aconteceu na minha vida depois que eu tive um encontro com o ressuscitado. Então é impossível que tenha sido uma alucinação. Ele se juntou ao caminho, né? Como diz o texto do Novo Testamento. Isso. Né? Amém, pastor. E quais as teorias existentes em relação à ressurreição de Cristo? São várias, viu? Boa parte dos críticos, eles não negam a realidade do sepulcro vazio. O que é que eles fazem? Eles tentam dar uma explicação naturalista, negando completamente o sobrenatural. Por exemplo, a teoria mais antiga a respeito do que teria acontecido com o corpo de Jesus está no próprio texto de Mateus 28. Os discípulos vieram de noite e furtaram. Né? Chama-se teoria da conspiração, ou a teoria do corpo furtado. Não é? Só que ela se autoanula, porque tudo foi providenciado pela elite judaica para que não houvesse o sequestro do corpo. Por exemplo, assim que é detectada a morte de Jesus, então a elite judaica, os sacerdotes, né, os principais dos sacerdotes vão a Herodes, a Pilatos, quero dizer, e pedem que se faça uma escolta para tomar conta do corpo do defunto Jesus. Exato. E aí, por quê? Porque eles sabiam da profecia. Jesus havia dito, olha, o Filho do Homem será crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, como eles ouviram a previsão, eles disseram, nós temos que providenciar tudo para que isso não aconteça. E aí foi dada uma escolta para ficar tomando conta do corpo de Jesus durante 3 dias. Veja, por que especificamente durante 3 dias? Se Jesus ressuscitasse no quarto, porventura não ia ser ressurreição, mas eles sabiam do detalhe profético. 3 dias. Então, na cova havia uma pedra grande, que há uma tradição antiga que diz que somente 20 homens poderiam movê-la, não é? E ela estava em declive, aí era mais pesada ainda, não é? Então, também foi providenciado o selo romano, porque mexer na pedra ia ser um crime capital, estava vedada, e havia a escolta romana. Então tinha que passar pelos soldados. Que detalhe, nós não sabemos a quantidade de soldados que havia ali ao redor do sepulcro. É interessante isso. Até para ressuscitar estava difícil. Pronto, então de dentro para fora ele não tinha como sair. E de fora, o que é que João diz? João diz assim, e os discípulos estavam trancafiados com medo. Não é? Então alguém que quer fazer uma propaganda diria assim, os discípulos uniram forças e disseram às mulheres, fiquem aqui, que nós somos homens, vamos lá enfrentar esses soldados. Ainda mais uma cultura isso, não é? Era, que né? Tratava assim a mulher de alguma forma com menosprezo, né? Não lhe dando o devido valor, né? Contrário do que Jesus ensinou, claro. Então o que é que acontece? A gente narrando um texto assim heróico, né? Colocaria os homens na linha de frente, com espada, e fomos lá e derrotamos os soldados e abrimos o sepulcro e tiramos o corpo do mestre. Mas o texto de João diz que eles estavam com medo e trancafiados. E quem foram? As mulheres. Exato. Ou seja, entre aspas, para a vergonha dos homens. Não é?
elas foram no domingo pela manhã. Então nós temos indícios de que essa teoria, por exemplo, da conspiração ou do roubo, do corpo furtado, que são termos correlatos, a gente percebe no próprio texto que ela se desfaz, né? Por incrível que pareça, nós dizemos que foram as mulheres as primeiras testemunhas, mas não foram. As primeiras testemunhas foram os soldados. É verdade. Eles foi quem viram quando o anjo desceu, não é? Removeu a pedra e Jesus saiu. Foram comprados, por sinal, para dizerem o contrário, para espalhar dizendo que foi fake, não é? Mas aí eles voltaram lá na elite judaica e eles não podiam ter mentido porque eles iam pagar com a vida. Quem conhece um pouco da cultura bíblica sabe que um soldado que tomava conta de um prisioneiro, se ele deixasse o prisioneiro fugir, ele pagava com a própria vida. Como é o caso do carcereiro com que Paulo, ia né? se matar, e Paulo disse, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então a gente tem respaldo bíblico para mostrar isso. É tanto que ele disse assim, olha, se nós dissermos que roubou o corpo, nossa vida estará em jogo. Aí o que foi que a elite judaica disse? Não, nós vamos convencer Pilatos de que realmente os discípulos o roubaram. Agora, como é que roubaram? Passando pelos soldados? Se só eram 12 menos 1 que Judas se desviou, ficou a pedra para pelo menos 20 remover, havia o selo romano e outra, as vestes mortuárias estão lá. Eles iam, quem está roubando às pressas, ia ter o trabalho de desenfaixar o cadáver. E dobrar direitinho. Bem direitinho, para tirar, não é? Inclusive o sudário, porque um era a faixa que enrolava o corpo e outra era a faixa que enrolava o rosto. A do rosto estava dobradinha à parte, mostrando que foi tudo milimetricamente calculado, né? Então, essa e outras teorias, elas não resistem ao escrutínio do Novo Testamento, aos relatos do Novo Testamento que mostram que qualquer explicação naturalista para a morte, o sepultamento, o túmulo vazio e a aparição, elas sucumbem facilmente. O senhor explica muito bem no livro, inclusive, de que o próprio Jesus, todas as vezes que faz referência à sua morte, faz referência à sua ressurreição, né? Isso. E os candidatos a Messias, antes e depois de Jesus, jamais fizeram previsões assim, não é? Eu tenho um livro que eu usei, Jesus de Nazaré, por Samuel Pagan. Ele diz isso categoricamente. Jesus foi o único que se intitulou Messias e que profetizou a sua morte, seu tipo de morte e também a sua ressurreição. Então isso fica claro. Acabou o argumento. Pastor, já tem também uma pergunta aqui da arquibancada com a irmã Elizabeth Cristina da área 17. Pai do Senhor, Elizabeth. Pai do Senhor, minha pergunta é, para os muçulmanos, Jesus era apenas um profeta. Eles não acreditam nem na crucificação, nem na ressurreição. Tendo em vista a expansão do islamismo, como a gente pode refutar esses argumentos e mostrar o Jesus bíblico? Muito boa essa pergunta, né? E um dos tópicos do livro trabalha a teoria da substituição, certo? De que Jesus sequer experimentou da morte porque foi substituído antes de ser crucificado, né? E isso quem defende é o Alcorão. O Alcorão diz que Alá jamais poderia ter deixado Jesus passar pela experiência da morte, da crucificação, porque era uma morte ignominiosa, vergonhosa. Isso ia desfazer do filho, não é? Disso aí eles concordam com o judaísmo também, né? Justo, porque culturalmente era assim, né? Há um historiador chamado Cícero que ele diz que até o mencionar o termo crux, que é cruz, era como soasse como um palavrão, maldito, uma coisa feia, pendurado no madeiro, Deuteronômio 22, e de fato, ele assumiu a nossa vergonha, ele assumiu a nossa punição, né? Então foi necessário assim. Então esse é um erro histórico gravíssimo para o islamismo. E quem diz não sou eu, quem diz é Bart Ehrman. Inclusive eu cito ele, né? Porque hoje, de 100% dos historiadores, mais de 90% concorda que é um fato histórico que Jesus morreu por crucificação. Mas a ideia islâmica ou muçulmana, ela não é muçulmana, ela é anterior. É de um pai da igreja gnóstico, né? Eu vou tirar esse título, pai da igreja, é um homem que viveu naquele período da patrística, chamado Basílides. Ele, como ele era gnóstico e defendia que a matéria era má, então ele dizia que Jesus não tinha corpo físico. O que aconteceu durante o trajeto até a crucificação, Jesus não foi auxiliado por Simão Cirineu, não é verdade? Então o que dizia Basílides? Que para poupar Jesus da morte, o que aconteceu? Quando Simão Cirineu pegou a cruz,
Deus fez o rosto dele ficar igual ao de Jesus. E aí ele foi crucificado no lugar de Jesus, que ficou embaixo olhando e sorrindo. Já pensou? Então, assim, é um erro histórico gravíssimo que põe em xeque a credibilidade do Alcorão. Entendeu? E isso sem eu precisar usar a Bíblia. Detalhe, quem está mais perto do fato, os escritos neotestamentários que relatam a crucificação ou o Alcorão? O Alcorão foi escrito 6 séculos depois de Cristo. E Marcos, que volta ao primeiro evangelho, que dos 4 o mais antigo é Marcos, foi escrito numa data tardia, 70 depois de Cristo. Eu ia frisar justamente isso, a contemporaneidade do Alcorão frente aos escritos do Novo Testamento, neotestamentários. Então, o que é mais coerente, o que é mais perto do fato, o que tem mais, contribui mais para que a gente possa acreditar, que é mais credível, né? Ou crível. Então, os relatos do Novo Testamento, sem sombra de dúvida, e ainda sem contar com as epístolas de Paulo, que são anteriores aos evangelhos. E tem mais um detalhe aí. Além dos evangelhos, além dos escritos paulinos, todos nós sabemos que os primeiros relatos a respeito da vida de Jesus circularam de forma oral, não escrita. Por quê? Mais de 90% da população na época de Jesus não sabia ler nem escrever. Então, como passar as histórias de Jesus, seu nascimento, concepção virginal, seus milagres, suas parábolas, sua morte e ressurreição sem a escrita, a princípio, né? Passava-se de forma oral. E para que não se perdesse, né, então se transformava em credos e hinos. Então, nós temos nos escritos paulinos resquícios dessa transmissão oral, transmitida pelos primeiros cristãos, porque Paulo foi da 2ª geração, entendeu? E ele recebeu essas primeiras informações a respeito de Jesus depois do encontro com Pedro, Tiago e João, que ele chama de as 3 colunas em Gálatas. Então ele teve contato com estes. E quem era Pedro? Um dos discípulos que chegou a pegar nas vestes mortuárias e que no relato de 1 Coríntios 15, Paulo diz, apareceu primeiro a Cefas. Então foi o primeiro a ver, no relato que está em 1 Coríntios 15. Não é? Quem era Tiago? Irmão do Senhor. Quem pode mais falar de Jesus do que o irmão dele, não é? Tiago, irmão do Senhor, que foi pastor presidente da igreja de Jerusalém, entendeu? E que a princípio não cria, porque João 7 diz que nem os seus irmãos criam nele. O que transformou o cético, né, Tiago, em um discípulo que deu a sua vida pelo Senhor, que ele foi condenado por um dos sumos sacerdotes e morreu. Tiago, chamado de Sadique, o justo, o que tinha joelhos de camelo de tanto orar. Ele, martirizado, morreu dizendo, ele está vivo. Então, a teoria da substituição não suporta o Novo Testamento, os fatos históricos, que até incrédulos confirmam que Jesus morreu. Meu Deus. Pastor, qual a importância do estudo da ressurreição? Disso está bem afiado na nossa língua para podermos responder, assim como a gente viu na primeira pergunta, né? Defender a nossa fé. Qual a importância da gente estar bem apropriada desse assunto? Aí veja, o subtítulo do livro responde essa sua pergunta. Que ele diz assim, olha, uma defesa bíblica, histórica e teológica do acontecimento que deu origem ao cristianismo. Onde o cristianismo nasce, não nasce no Monte Calvário, porque morrer todo mundo morre. Crucificado, muitos eram crucificados, inclusive com Jesus foram 2. Qual o diferencial? É no 3º dia, é no sepulcro vazio. O cristianismo surge no sepulcro vazio. Ali está a diferença. Quantos líderes não já passaram religiosos, arrogando títulos de que eram mediadores, gurus, deuses, messias, mas morreram e o seu sepulcro está lá, aqui jaz fulano de tal. Agora não se diz o mesmo de Jesus. Ainda hoje, se vai em um lugar lá em Jerusalém, está escrito em inglês, ele não está aqui, porque já ressuscitou, não é? Então, o fundador do cristianismo é o único entre todas as religiões que deixou para trás um sepulcro vazio e ali nasceu a igreja cristã. Então, qual a importância de estudar a ressurreição? É porque tudo é a partir dela. Quando Jesus foi interrogado sobre qual sinal daria de quem ele era, quem afirmava ser, ele disse assim, essa geração incrédula me pede um sinal. E um sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas,
que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus disse que a sua ressurreição seria o sinal de que ele era quem afirmava ser para todo o mundo. Então não houvera Jesus ressuscitado, tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, tudo o que ele pregou, não passava de fake, mas como ele ressuscitou. Por isso que a gente começa de trás para frente, começa da ressurreição para entender a identidade dele, né? Ao invés de ser da frente para trás. Então tudo depende da ressurreição. Paulo diz que a própria identidade de Jesus foi confirmada com a ressurreição. Quando ele diz em Romanos 1, 3 e 4, declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Veja, ele não foi feito filho, ele já era. Ali Paulo diz, declarado. Deus chancelou, esse aqui é meu filho, e vou demonstrar isso ressuscitando ele dos mortos. É impossível ser um crente, salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, sim, sem saber defender, sem saber ter argumentos, né, sobre a robustez sobre a ressurreição. Inclusive, o senhor tocou num assunto muito importante que eu trabalho no livro, que para os primeiros cristãos, eu não falei de credos e hinos, havia uma fórmula de credo batismal. Em Romanos 10, Paulo disse, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso se dizia quando um novo converso ia ser batizado. Tá vendo? Então era um credo, era um resumo, uma fórmula das principais doutrinas a respeito de Jesus. Então essa ideia de que pode ser cristão sem acreditar na ressurreição é absurda, né? E até ridícula, me permita dizer. Sim. Porque o Deus que fez o universo não pode ressuscitar um homem. E detalhe... Quem é mais milagre, né? Detalhe, e a gente está falando aqui da ressurreição física. Isso. Né? Da ressurreição palpável. Material, a gente está falando de uma ressurreição simbólica, nem metafórica, pontual, que simboliza alguma coisa, não. É Jesus ressurreto tocando nele. Isso, o corpo não está no sepulcro. As mulheres foram lá... E elas não erraram não, porque tem uma teoria do sepulcro errado, né? A teoria do, chegaram no lugar errado. Como é que é essa teoria? Tem essa teoria, né? Tem um homem chamado Kirksop Leip, ele disse assim, que as mulheres chegaram no sepulcro errado. Era um cemitério, havia vários, e aí quando chegaram, aí vieram aqui, não, ele tá vazio. Aí, se ele ressuscitou, mas os anjos disseram, não, ele não está aqui, ele está ali. Bicho, parece absurda, né? Mas existe essa teoria para tentar explicar o túmulo vazio. Elas foram no sepulcro errado. Agora, detalhe, os anjos se enganaram. Porque depois que elas voltaram lá e disseram aos discípulos primitivos, Pedro e João vieram. Eles também foram no sepulcro errado. Pois é. Outra, podia se desfazer essa teoria facilmente mostrando o corpo. Perfeito. Entendeu? Se a ressurreição, irmão André, irmã Camila, fosse fake, ela ia fazer sucesso em qualquer lugar, menos em Jerusalém, no lugar da mentira. Exato. Mas foi justamente lá que a igreja surgiu, não é? Veja, no lugar onde supostamente teria sido a trama engendrada pelos discípulos, é onde há a eclosão do evangelho. Não é? Devem ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os onde tiver. O que transformou o covarde Pedro no pregador que lançou a tarrafa e viu 3.000 almas de uma vez. Na primeira, né? Isso, na primeira pregação, né? Que aí é a questão emocional, a consequência da ressurreição. Veja que mudança radical na vida dos discípulos, trancafiados, com medo, para de repente o mais fraco deles, por assim dizer, Pedro, olhar para o Sinédrio e dizer assim, no Salmo 16 está escrito, não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja decomposição. Davi não está falando dele mesmo, dizia Pedro, Exato. Porque o seu sepulcro está entre nós. Ele morreu e não há mais nem carne, só os ossos, os restos mortais. De quem Davi está falando? Aí ele diz, Davi está falando de Jesus. O sepulcro está aí, mas o corpo não está. Não é? Então Pedro ousadamente pode ir lá verificar se o corpo está. Então eles não negavam que o corpo não estava no sepulcro, apenas ofereceram uma explicação alternativa, o que a maioria dos críticos faz, né? Mas nenhuma dessas explicações naturalistas consegue vencer a explicação mais plausível de que houve ressurreição de Jesus, dos mortos. De um simples pescador a um ávido apologeta. Isso. É isso aí, a conversa muito boa, viu, pastor?
Ainda tem mais pergunta aqui, tem mais fala. Mas agora a gente vai dar uma pausazinha, porque a gente vai começar o quadro Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Isso aí, nesse quadro aqui a gente dá 3 dicas para vocês que estão aí nos assistindo em casa e para vocês que estão aqui na plateia, não é na primeira pessoa, né? Os jovens vão tentar dizer quem é esse personagem. Vamos lá? Será que você vai de casa vai vencer deles? Tá, quanto o placar tá 2-1, não é isso? Certo. Vamos lá. Sem dó nem piedade, certo? Tela aí com a primeira dica. Vai aparecer. Meu outro nome é Oséias. Tá muito fácil, alguém já sabe? Olha, para 17 aí. Elson. Não querem nem a segunda dica. Não quer a segunda dica ou quer arriscar? Deixa eu dar a segunda dica. Deixa eu dar a segunda dica. Tem aqui a segunda dica, eu sei. Saí do Egito com Moisés e entrei na terra prometida. Olha aí. Josué. Tem certeza? Absoluta. Absoluta? Absoluta, já disse absoluta. Um livro bíblico leva o meu nome. Só afirmando. Diga, só para afirmar. Josué. Muito bem, certo. Resposta na tela. Aí vai aparecer Josué, isso aí. E vamos passar a chance lá para o pessoal da área 67, para o pessoal empatar, não é? Empatar não, né? Tá 3-1 agora. Eu vou dar essas duas para vocês, se vocês não souberem, vocês passam de volta, tá? Para ninguém sair aqui com raiva dos apresentadores. Tela com a primeira dica do personagem 2. Desde o ventre fui separado. Isso é fácil. Já sabem? Vou para a segunda dica, tá? Devido a um voto, meu estilo de vida era diferente dos demais. Eu vou para a terceira, tá? Para não ficar o silêncio aqui. Fiquei conhecido por minha grande força física. E aí? Sou da área 67? Sansão. Como? Sansão. Tem certeza? Com certeza? Tem. Resposta aí na tela. Sansão. Aê. Bem. Eu vou dar essa geralmente a gente deixa aberto para quem quiser responder. Vou começar com vocês da área 67, que é a chance de vocês empatarem e terminar aqui empatados. Se vocês não souberem, vocês passam para 17. Então, se vocês souberem também. Tela com a primeira dica do personagem 3. Por minha escolha, fui morar em um mau lugar. Já sabe? Pessoal da área 17 já sabe? Deixa eu dar a segunda dica aqui. Mas Deus mandou anjos para nos tirar de lá. Como? Ele é tão competitivo que ele não consegue nem... Diga aí. Diga aí no microfone. Ló. Tem certeza? Sim. Deixa eu dar a terceira dica. Minha esposa virou uma estátua de sal. Ló. Tela aí revelando personagem, resposta. Ló, ninguém saiu com raiva, todo mundo saiu empatado, todo mundo saiu feliz, alegre. Tá bom? Muito bem. E agora vamos ouvir mais um hino pela cantora Aline Rodrigues. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí que é bem rapidinho. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim.
estar aqui. Glória a Jesus. Que possamos a cada dia ter o desejo de estar mais perto de Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, deixe-me e ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, desde sempre, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, aleluia. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. E o Espaço Jovem está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, não é isso? É isso aí, eles sentiram no coração, na alma. A conversa tá tão boa, né? Mas ainda não acabou não, fica aí com a gente que nós temos mais dúvidas para esclarecer com o nosso convidado, o evangelista Marcelo Teles, né? Queremos aproveitar, né, para dizer que nós hoje estamos conversando sobre o tema a ressurreição de Jesus, fato ou fake, né? E já dando continuidade à nossa conversa, né? Nós vamos para a primeira pergunta com Thaís Martins, da área 67. Paz do Senhor, Thaís. A minha pergunta é: quais os impactos da ressurreição de Cristo Jesus para a propagação do cristianismo? Excelente pergunta, né? Exato. A ressurreição de Jesus, ela é um fator revolucionário, né? Como o senhor já disse, sui generis, né? Isso, singular, não é? Nenhum fundador de religião, ele fez o que Jesus fez. É levantar do sepulcro e mostrar que a sua identidade, aquilo que ele afirmava de si mesmo era verdade. Jesus fez declarações que fez com que muitos da sua época o vissem como um louco ou como alguém que estava fora de si, não é? Ele disse um dia, por exemplo, que era o pão vivo e que tinham que comer a sua carne e beber seu sangue. Ele disse que era o eu sou, não é? Uma declaração, né? O ego eimi, não é? Aié, Asher, Aié. Então dizer isso era dizer que ele era o Todo-Poderoso, o Deus que se revelou lá na sarça ardente a Moisés. Eu e o Pai somos um. Isso, tu estás falando como que fora de si, tu te fazes Deus a ti mesmo, pegaram em pedras para apedrejá-lo, né? Então o que validou todas estas declarações? A sua ressurreição. Embora a Bíblia afirme que o Pai ressuscitou ele e o Espírito Santo ressuscitou ele, também diz que ele se auto-ressuscitou. Inclusive eu falo disso no livro, não é? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou e tenho o poder de tomá-la de volta. Ele disse: em 3 dias derruba este templo e o restaurarei. E ele falava do templo do seu corpo. Isso. Então veja, a Trindade participou
efetivamente da ressurreição de Jesus. E o impacto sobre a vida dos discípulos, sobre a vida da igreja, sobre a civilização oriental, ocidental, é sem precedentes. Não é? O que explicar a quantidade que temos hoje de cristãos confessos, né, em todo em globo terra, pessoas que acreditam em Jesus, são cristãos, que impacto causou na vida dos discípulos primitivos, que nós já falamos aqui de alguma forma, de medrosos para corajosos, né? Se fosse um fake, eles iam dar a própria vida por uma mentira? Não, em hipótese alguma. Paulo foi decapitado, gente. E isso não foi com um golpe só, porque o intuito era fazer a vítima sofrer. Então ele foi decapitado aos poucos. Inclusive, fiquei pensando, pastor, ao ver o primeiro martírio, se houvesse a possibilidade de alguém morrer por uma mentira... Isso. Do grupo, o primeiro que morresse já iria ter afastado... Afugentava a fé dos outros, né? Olha, o destino que teve fulano, não vamos continuar espalhando isso aí, não. Mas um dos pais da igreja, se não me falhe a memória, Eusébio de Cesareia, disse que o sangue dos mártires era o germe que fazia o solo do cristianismo fazer com que a árvore crescesse, né? Então, a morte, por exemplo, de Estevão, que pondo-se de joelhos orava dizendo: Jesus, recebe o meu espírito, que foi uma testemunha da ressurreição. Ele viu Jesus à direita da glória de Deus em pé para receber o primeiro mártir, né? Interessante que o nome Estevão vem da expressão grega Estéfanos, que quer dizer coroa. Então ele foi coroado com o martírio e coroado com a coroa da vida, não é? Glória a Deus. Então a gente percebe que o impacto é extraordinário. Aqueles homens enfrentaram as mais duras perseguições, né? Eu gosto de um autor que disse que Jesus e Tibério foram para o Coliseu e Jesus venceu Tibério com a ressurreição. Né? O Império Romano não suportou o avanço do cristianismo a despeito da morte com feras dos cristãos, da crucificação de Pedro de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer na mesma posição que Jesus, de ter decapitado o apóstolo Paulo. As crucifixões em outras posições, né? Em X. E isso, a cruz de Santo André em formato de um X, a gente aborda isso no livro também, mostra os tipos de cruzes. Então, os primeiros cristãos, até o ano 300, sofreram as mais severas punições por defender a ressurreição. E ainda assim, eles defenderam e regaram a sua fé com o seu próprio sangue. Então, o impacto da ressurreição é imedível, não tem como medir. Ainda mais no que diz respeito à mudança comportamental. Nenhum relato de um personagem religioso consegue transformar o bebum, o cachaceiro, em uma pessoa transformada, em um cidadão de bem, em pegar alguém do tráfico de drogas e fazê-lo ser livre, liberto do vício, da dependência química. E as pessoas que vivem na sarjeta do pecado têm a sua vida completamente transformada ao se depararem com a mensagem do Jesus ressuscitado. Então, o impacto da ressurreição do ponto de vista social, do ponto de vista moral, ético, comportamental, é imedível. A ressurreição, ela impacta de uma maneira que atravessa gerações, né, ministro? Outra coisa que é uma diferença entre o fato e o fake. Veja, às vezes a gente recebe mensagens no celular, você com certeza já recebeu também. Por exemplo, em determinado banco está dando 1 milhão para quem chegar primeiro. Aí você olha assim, daqui dentro de uns 10 minutos, 30 minutos, vamos ser crédulos, vamos dar 1 hora. Aí chega e diz, essa notícia é fake. Porque o fake, ele não sobrevive ao tempo. Dentro de um pequeno espaço de tempo, se a gente der muita corda, uns dias, aí daqui a pouco chega a mensagem desfazendo aquela mensagem anterior, não é? Agora, como explicar que isso aconteceu há 2000 anos atrás e ainda hoje a gente acredita? E ainda hoje está espalhando a notícia. Como é que um fake sobrevive há 2000 anos e consegue enganar tanta gente, não é verdade? Então, eu gosto das palavras de Tertuliano, que foi um pai da igreja, que ele disseram a ele assim, mas a ressurreição é absurda. Ele disse, por isso que eu creio. Foi. Porque quem inventaria uma coisa absurda? Porque até na mentira tem que ter um fundo de verdade.
não é? Se você conta uma mentira, 100% mentira, quem vai acreditar? Uma vaca passou aqui voando. Você vai dizer assim, pelo amor de Deus, não tem como acreditar nisso, né? Então até a mentira tem que ter um fundo de verdade para que pelo menos se possa entender que há uma probabilidade para aquilo ali. Não é? Então colocar uma asinha na vaca, né? Tem alguma coisa aí, né? Agora, quem inventaria uma notícia dessa que seria absurda, né? É tão incomum que até para a mentalidade humana, a mais criativa dela. E avalie também que a doutrina da ressurreição, no cristianismo, ela se veste de uma roupagem completamente nova para a época. Por quê? Os essênios, né, não acreditavam, e os saduceus, quero dizer, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição mais coletiva e não na individual. Os gregos odiavam essa ideia de ressurreição. É tanto que quando Paulo chega em Atenas, que ele vai falar de Jesus e a ressurreição, Jesus e Anástasis, aí disseram, é o quê? É marido e mulher? Eles pensavam que era marido e mulher, Anástasis, a ressurreição. E quem é que esse paroleiro está falando? Essa ideia, eu disse que uns escarneciam, voltar para o corpo. Para eles, né? Isso, se o corpo é mau, não é? E eu cumpri aquele ciclo daquela sentença de viver no corpo até que seja liberto dele e volte para o mundo dos espíritos, ideia platônica, né? Então, para eles era inconcebível a ideia de voltar para o mesmo corpo. No entanto, a despeito de, na época, como pano de fundo, a ressurreição não ser bem vista, os discípulos propagaram. Então era algo completamente novo que contradizia toda a concepção de vida após morte que eles tinham. E, no entanto, eles pregaram. Mais uma prova, não é? Mais um fato de que Jesus realmente ressuscitou. Amém. Pastor, já temos uma pergunta aqui na arquibancada com Vinícius, da área 67. Tá, irmão Vinícius? Pai do Senhor Evangelista, antes da ressurreição de Cristo, para onde iriam as pessoas que morreram em Cristo foram? Muito bem, excelente essa pergunta. E agora eu estou me sentindo Givanildo Hermano, né? Porque é uma pergunta escatológica, né? Quando tratamos sobre a doutrina das últimas coisas, ela vai desde o estado intermediário até ao estado eterno, não é? E no estado intermediário nós defendemos à luz da Bíblia que existe o Sheol, por assim chamar, lugar dos mortos, no Antigo Testamento, e Hades, no Novo Testamento, não é? Para onde vão todos os mortos. E lá, nesse espaço, existe a divisão entre os mortos justos e os mortos injustos, a alma deles, né? E nós defendemos à luz da Bíblia que o homem não morre completamente quando morre fisicamente. Perfeito. O que morre é o corpo, mas a alma permanece ativa e viva. Nós temos o texto da história do rico e Lázaro, onde eles se veem, se reconhecem. É uma história de fato, não uma parábola. Isso, então ali se mostra que existe a vida após morte e que as almas têm consciência de si mesmas, não é verdade? Então, primeiro isso aí, né? Sheol, Hades e a existência da vida após morte, que é bíblica. Então, nós defendemos, segundo aprendemos com a Bíblia e os nossos pais, que nós temos uma tradição interpretativa da Bíblia, né? Que até a morte de Jesus, né, as pessoas que faleciam, mesmo os justos, iam todos para o Sheol, lugar dos mortos, e embora havia divisão entre um espaço e outro. Os justos estavam já sendo consolados. No seio de Abraão. Isso, no seio de Abraão. Paraíso. Isso. E os ímpios já estavam de alguma forma sendo atormentados, não é? Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esses 3 dias se advoga que eram necessários porque ele foi promulgar que ele era o Messias, que ele veio cumprir as profecias do Antigo Testamento e que veio conduzir os mortos justos para o terceiro céu ou paraíso. Por isso que ele disse em Lucas 23, se não me falha o 43, se não me falha a memória, ele disse ao ladrão que estava à sua direita, hoje estarás comigo no paraíso. Então ali Jesus inaugurou uma nova fase para os que morreram antes. E ele os conduz para o paraíso sobre a promessa de que eles devem aguardar a ressurreição do corpo físico por ocasião do arrebatamento. O escritor aos Hebreus diz que Jesus veio com a dupla missão. A primeira de ser o sacrifício perfeito, mas também, depois de ser o sacrifício perfeito e possibilitar a salvação, ele virá a segunda vez sem pecados para os que o esperam para a salvação.
Então, aqueles que foram contemplados com a salvação porque creram, eles aguardam, tanto mortos como vivos. E aí Paulo vincula a ressurreição de Cristo à ressurreição dos justos, não é? Por isso que ele disse, se Jesus não ressuscitou, também os mortos estão perdidos. E aí um dos capítulos deste livro fala isso, né, sobre o significado da ressurreição. Né? Quais as implicações? As implicações escatológicas são de que só é possível os justos ressuscitarem porque Cristo ressuscitou, sendo a primícia dos que dormem. Ele tanto é o primogênito dos mortos, como é a primícia dos que dormem. Então, os que são de Cristo na sua vinda serão ressuscitados. Nossos entes queridos que faleceram ou irão falecer, ou até nós mesmos, não é? Porque Paulo disse que nós poderemos experimentar da morte, embora ele disse, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então, a ideia de ressurreição sem corpo não é bíblica. A visão bíblica é que a salvação ela abarque espírito, alma e corpo. Por isso que será necessária a ressurreição do corpo para que a salvação seja plena. Então, das 5 etapas da salvação, veja que coisa interessante, você que está em casa, é interessante dizer isso. Das 5 etapas da salvação, adoção, ou quero dizer, justificação, regeneração, adoção, santificação, nós só estamos aguardando a glorificação, né? Já somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo, que envelhece, adoece, se decompõe, será revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, por causa da queda de Adão, a morte veio a todos os homens, se revestirá da imortalidade. Diz que a expiação de Cristo ela é retroativa. Isso, contempla os que morreram antes e os presente e no futuro. Isso, muito bem. Então, haverá essa glorificação. Desses 5 estágios, nós já desfrutamos de 4, estamos aguardando só o 5º. Veja como está perto de Jesus voltar. Por isso que João disse em 1 João 3,2, filhinhos, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, como ele é, o veremos e seremos semelhantes a ele. Ou seja, o corpo que Jesus tinha por ocasião da ressurreição é o corpo que nós teremos também. Glória a Deus. Que era um corpo físico com habilidades transfísicas. E isso está no livro também, não é? Embora corpo natural, era corpo que tinha habilidades que o corpo natural não tem. Por exemplo, Jesus transpassava paredes. Diz que os discípulos estavam reunidos, trancafiados, e ele entrou com as portas todas fechadas. E era corpo físico, não era fantasma. Que ele disse, tocai e me vede, que um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. E ainda comeu, não é? Disse, me dê um favo de mel, me dê peixe, porque ele queria comer. Não porque ele tivesse necessidade de comer, mas para mostrar sua fisicidade, não é? Sua fisicalidade, sua materialidade. E comeu, eu imagino o rosto dos discípulos, né? Que tinham visto ele golpeado, morto, e agora estatalados assim, vendo ele comer na frente. Ou seja, foi uma coisa extraordinária que levou esses homens a pregar. E eu estava lendo sobre o martírio dos apóstolos, e Natanael teve o seu couro arrancado do corpo, não é? E quem sabe alguém dizia, ou você diz que ele está morto, ou a gente tira o seu couro. Ele disse, pode tirar o couro, mas eu tenho que dizer o que vi. Ele está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. E pastor, pela gente, a gente pegava uma série de programas aqui, né? Mas a gente já está chegando ao final, né? Já está finalizando. E a gente queria pedir ao senhor que deixe sua reflexão para quem está em casa, para quem ouviu tudo isso e percebeu, quem sabe até pessoas que não são evangélicas. Isso, né? isso. E que estão nos ouvindo agora nesse momento, se eu puder deixar uma reflexão para nós. Muito bem. Eu disse que esse livro ele tem 3 propósitos. Ele tem um propósito cristocêntrico, falar sobre a pessoa de Cristo. Ele tem um propósito apologético, defender a pessoa de Cristo. E ele tem também um propósito evangelístico, não é? A partir da ressurreição de Jesus, os discípulos passaram a pregar essa boa nova. O evangelho, euangelion, expressão grega quer dizer boa notícia. A boa notícia é que ele está vivo, não é? De que ele consumou a obra do Calvário. Sem a ressurreição, a obra do Calvário não teria validade. Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados. Então veja que é uma moeda de 2 faces.
Então você que está nos assistindo aí, eu tenho certeza que a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que faz aquilo que promete, ela tocou no seu coração e você pode tomar a decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador. Deus ressuscitou a Jesus, mostrando a todo mundo que ele era o Salvador prometido nas Escrituras Sagradas. E ele só experimentou a morte, não porque merecesse, porque ele não tinha pecado. Hebreus 4:15 diz que ele viveu sem pecado. Na verdade, ele morreu assumindo o nosso lugar. O profeta Isaías disse isso. Ele levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro. E ali ele pagou a nossa pena de morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom ali é a expressão charisma, que é presente, é dádiva. Deus não vai te dar como recompensa pelas tuas boas obras, pelo que você fez ou deixou de fazer. Deus vai te dar gratuitamente. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente. Se você quer receber esse presente pela fé, é possível. Você pode dobrar o seu joelho onde você está e dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu vieste ao mundo, consumaste a obra perfeita no Calvário e ressuscitaste ao terceiro dia, comprovando que a obra foi aceita, que Tu és o Filho de Deus e que um dia Tu hás de julgar vivos e mortos. Se você fizer isso, sua vida não será mais a mesma. Nós não temos só apenas provas históricas, teológicas, bíblicas de que isto é verdade. Nós temos provas empíricas. Isso mudou a nossa vida, não é isso? Quem escreveu não só se preocupou em juntar livros. Quem escreveu tem a experiência. A minha vida foi transformada. E como diz o Inário, porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso aí. E nós queremos agradecer a você que esteve nos assistindo, a toda a audiência. Queremos rapidamente mandar uma saudação para dois presbíteros, o presbítero Arão, de lá da área 33, o presbítero Rufino e sua esposa, irmã Berenice, estão nos assistindo, né? Presbíteros antigos, pastor, que sempre estão ligados, né? São nossos pais, não poderíamos deixar passar, né? Mas queremos agradecer ao evangelista Marcelo Teles. Muito obrigado, ministro, pela exposição do livro, né? A exposição do assunto, da temática nos enriqueceu muito. Deus abençoe, se eu pudesse deixar as considerações. Muito bem, presbítero André, irmã Camila. Faço votos que vocês continuem sendo usados por Deus como tem sido. Amém. Agradeço a Deus o privilégio de estar aqui na Rede Brasil, nosso pastor presidente, que tem nos dado todo o apoio. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pastor, Amém, que acreditou, abraçou a obra e tornou possível a publicação através da editora Berea. Evangelista Sonivaldo, receba nosso abraço e a nossa gratidão. E prazer estar aqui com os jovens da área 17, onde estamos ajudando o nosso pastor. Um abraço para todos os irmãos da área 17, também aos jovens da área 63, onde eu já fui coordenador também. Deus abençoe, muito bom vê-los aqui. Saudação para minha esposa, a irmã Gil, e a pequena Laurinha, que também com certeza vão assistir essa programação. Eu só tenho a agradecer. Deus abençoe. Amém. Queremos agradecer também a todos os jovens, né, da área 17 e aos jovens da área 67 também. Deus abençoe em nome de Jesus vocês. Estão felizes? Sim. Amém. No final vocês podem perguntar mais ao pastor Marcelo. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe todos a nossa cantora Aline, né? Deus abençoe em nome de Jesus, e os músicos também. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, músicos? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, o senhor ora por nós, pastor? Muito bem, vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor. Nós pedimos a presença dele e nós estamos sentindo a presença dele aqui, né? Do ressuscitado. Amém. Né? Oremos, meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade feliz de estar usufruindo deste momento tão importante que tu tens concedido à igreja, a nossa igreja aqui em Pernambuco, Senhor. Continua abençoando o presbítero André, a sua esposa, a irmã Camila, estes jovens da área 67, área 17, área 63, aos teus servos que contribuem direto e indiretamente para a realização deste trabalho, nosso pastor presidente, o evangelista Sonivaldo. Nós te pedimos por cada telespectador que essa programação seja diferente no coração deles e possa promover edificação e, sobretudo, o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos hino pela cantora Aline Rodrigues.
cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifícios de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Aleluia. Foi pela graça de Jesus que estamos aqui. Aleluia. E ao ver tua glória naqueles dias, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória.